Olá, meu nome é Simone, eu sou enfermeira. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o peso seco. Muitos pacientes eles iniciam o tratamento de hemodiálise, mas eles não fazem ideia do que seja peso seco. Às vezes paciente com tempo de clínica, e aí tu pergunta ali o que é o peso seco, o paciente não sabe dizer, porque muitos dos profissionais eles acabam deixando passar as informações, às vezes pela rotina do trabalho, a correria, e às vezes ele acha que o paciente ele já sabe dessa informação e acaba não passando. E é uma informação simples, mas que agrega bastante na vida do próprio paciente. Quanto mais ele entende sobre o tratamento, sobre as complicações, sobre a sua vida, mais ele tende a colaborar com o seu tratamento, mais ele tende a ter um entendimento maior e tá ajustando ali para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o que é o peso seco? O peso seco, o paciente ele tem um peso sem líquido, ele não tem acúmulo de líquido no corpo. E aí, como que funciona isso? O paciente, quando ele começa a fazer hemodiálise, existe até uma máquina de bioimpedância, onde você consegue ver o volume de líquido que tem dentro da célula. Mas nem todas as unidades trabalham com esse exame. E aí as outras formas de determinar como é o peso seco do paciente, qual é o peso seco do paciente, é de acordo com os sinais e sintomas que ele apresenta mesmo. E aí funciona da seguinte forma. O paciente começou a fazer hemodiálise, um exemplo, ele tem 50 quilos. E aí ele terminou a diálise dele, na diálise anterior, com 50 quilos. E aí ele vai para casa, ele ingere água, come feijão, os alimentos com líquido, sopa, toma remédio, todas as ingestões de água. E aí, como ele não tem mais a função do rim funcionando perfeitamente, alguns pacientes ainda assim urinam e aí por isso chegam com um volume de peso menor. Mas tem pacientes que não tem mais função renal nenhuma. E aí, com isso, todos os líquidos que ele ingere fica acumulado no corpo, porque a função do rim é eliminar o líquido também. E aí, ele não eliminando esse líquido, ele volta para a sessão de diálise com todo aquele líquido acumulado. E aí, ele saiu com 50 na última diálise. E aí, ele volta na próxima diálise com 53. E aí, significa que ele tem que tirar esses 3 litros para voltar para casa seco. Entendeu? É isso que é o peso seco. É o peso que o paciente se sente confortável sem líquido. E aí, como que determina qual é o peso seco? Sinais e sintomas. O paciente está se sentindo cansado, está com a pressão alta, está com as pernas edemasiadas, inchadas, o rosto bem inchadinho. E aí são sinais de que o paciente está acumulando líquido. Aquele peso seco dele já mudou. O peso dele, que era 50, ele já emagreceu, então tem que tirar mais líquido dele, porque por mais que ele esteja saindo com 50, e aí ele ainda assim sentindo esses sintomas que eu comentei, significa que ele está levando líquido para casa. Então ele emagreceu, vamos dizer que ele esteja com 48, ele está levando 2 litros para casa achando que está no peso seco. E aí o médico ele vai, de acordo com esses sinais e sintomas, ajusta o peso seco desse paciente, aí vai descendo o peso seco. E a mesma coisa quando o paciente ele começa a se alimentar melhor e aí ele ganha peso. E aí você começa a sentir cãibra, o paciente começa a fazer a pressão baixa, que é a hipotensão. O paciente já começa a se sentir cansado quando está tirando demais no final da diálise, não aguenta tirar tudo. E aí é o momento de ajustar o peso seco para cima. Aquele paciente que tinha 50, aí você sobe para 51 e ele fica bem, ele não para de sentir cãibra, para de sentir a pressão baixar no final da diálise. E aí, de acordo com os sinais e sintomas, você ajusta peso seco. Mas peso seco é isso, é você manter o seu corpo livre de líquidos e viver bem, tá bom? Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Se ele colaborou na sua vida e você puder deixar o seu like, se inscrever aí no canal, que isso me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube, a continuar postando vídeo cada vez mais.
Pode compartilhar esse vídeo aí com quem você acha que está precisando também, aquele amigo da diálise que de repente não sabe o que é peso seco, que está precisando saber, tá bom? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.